Fala, projetista, beleza? Olha, todo mundo que trabalha com projeto mecânico com certeza já precisou fazer o modelamento aqui de uma correia dentada. E por que que isso às vezes acaba levando tanto tempo? Existem diversos padrões de correia. Por exemplo, a correia HTD tem as 3M, 5M, 8M e assim por diante. E desses diversos tamanhos, mudam-se largura, comprimento da correia e, consequentemente, o número de dentes. Então, como tem muitas variáveis, seja a distância entre centros, o tamanho das polias, muitas vezes se acaba levando muito tempo para você fazer o modelamento de uma correia dessa para você colocar no seu projeto mecânico. Você precisando baixar catálogo, tentar encontrar a informação que você precisa no catálogo, saber qual é o diâmetro primitivo da sua polia e assim por diante. Então, eu vou estar mostrando aqui como fazer o desenho aqui dessa correia dentada e qual que é o diferencial dessa correia dentada. Aqui eu utilizei uma tabela de projeto. Eu vindo aqui nessa parte aqui do configurações, tabelas, tem aqui a tabela de projeto que eu vou mostrar como criar. Eu venho aqui em editar tabela, vai aparecer aqui para mim algumas opções que eu já deixei pré-setado. Entre aqui o perfil da correia, número de dentes das polias, bem como a largura. Então eu venho aqui, ó, eu coloco, por exemplo, eu quero uma correia padrão 3M, com a primeira polia com 25 dentes e a segunda polia com 45. Automaticamente, esse padrão 3M, essa planilha que eu também vou mostrar como se faz, já puxou aqui para mim quais são as larguras existentes desse tipo de correia. Vamos pegar aqui uma correia de 15 milímetros. E também todos os comprimentos existentes dessa correia 3M. Tá tudo aqui. Vamos selecionar aqui, por exemplo, 582. Automaticamente, a planilha já calculou para mim o diâmetro primitivo das polias, bem como as demais informações. Então, eu fazendo isso, eu vou dar o OK aqui e automaticamente vai ser modelada essa correia para mim, porque eu já deixei preparado para isso, tá? Além do mais, eu tenho aqui, inclusive, cravado na correia a designação dela, para você olhar no seu projeto. No caso, uma correia HTD 582, que é o comprimento. Se eu pegar aqui esse comprimento externo aqui da correia, eu tenho aqui 582, 3M, que é o tamanho do dente, 15, que é essa largura aqui. Se eu mostrar aqui, ó, 15 milímetros, certo? E por que que isso é importante? Eu estou ganhando muito tempo aqui no meu projeto mecânico, visto que eu tenho todas as correias possíveis apenas com uma planilha que eu preciso editar. Então eu vou estar mostrando aqui o passo a passo de como fazer isso aqui nessa correia. E como eu vou estar mostrando aqui tanto o passo a passo, mas principalmente explicando esse conceito da tabela de projetos, você vai conseguir entender quais são as formas de você automatizar o modelamento de diversos tipos de elementos. Neste caso aqui, eu estou focando exclusivamente numa correia, mas não se aplica apenas à correia. Eu consigo fazer isso aqui em engrenagens, polias, parafusos e em diversos tipos de elementos de máquinas. Então, você entendendo esse conceito aqui, você consegue fazer em diferentes tipos de componentes. Então, para você ver como que é, fica comigo no vídeo até o final que eu vou estar te mostrando o passo a passo. E se você se interessou por esse conteúdo, tem duas coisas que eu preciso que você faça. A primeira é, caso você não seja inscrito, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma dica, nenhum conteúdo que eu trago aqui. E sempre que tiver um conteúdo novo, você vai ser notificado. Então, por isso é importante também você ativar as notificações. Então, uma vez que você já tiver inscrito, dá uma olhada nos links que tem aqui na descrição, pois eu tenho diversos conteúdos e diversos cursos exclusivos feitos diretamente por mim aqui do Manual do Projetista. Então, se você se interessa por projetos mecânicos, dá uma olhada nos links aqui. Beleza, projetista? Então, vamos iniciar aqui o nosso modelamento dessa nossa correia. Então, projetista, o primeiro passo é a gente modelar a correia normalmente aqui no SolidWorks. Então, a gente vai abrir aqui um novo arquivo de peça. Certo? Plano frontal. Eu vou criar aqui uma linha de centro. Aqui, centralizado aqui na origem. Eu já vou colocar aqui, ó, dois círculos, tá?
que vão ser aqui as minhas duas polias. Beleza? Vou colocar aqui duas linhas quase que tangentes. Essa parte aqui, ela é bem parecida com a parte que a gente desenha aquela corrente, tá? Aqui no canal também. Esse vídeo como modelar a corrente eu vou estar deixando aqui no card, caso você tenha interesse também, beleza? Então, deixando isso aqui tangente, a gente vai cortar a parte externa aqui, beleza? Fechou. Então, eu tenho aqui modelado aqui. Então, agora a gente vai fazer o quê? Vamos usar aqui o comando offset. A princípio, vamos deixar aqui 2 milímetros, certo? E vamos jogar ele aqui para fora, os 2 milímetros, tá? Agora a gente já começa a automatizar, que é o quê? A única medida que eu tenho aqui por enquanto é esse 2 milímetros. Se você clicar aqui nesse 2 milímetros, aqui nessa barra lateral eu tenho aqui a minha medida e eu tenho aqui em cima valor primário D1. Esse D1 aqui, na verdade, ele é o nome dessa cota aqui de 2. Então, nesse D1 a gente vai colocar aqui ESP, de espessura, beleza? Então, clicando aqui de novo, ó, eu tenho aqui, ó, essa minha cota no esboço 1, ela é a ESP, certo? Agora, aqui, a gente vai colocar essa medida, certo? E a medida maior também. Porém, ele contou o raio pra gente. Então, a gente vai clicar nas duas aqui, ó. Vai vir aqui em linha de chamada. Vamos colocar aqui diâmetro, tá? Tanto nessa como nessa aqui também, certo? Esse diâmetro, vamos arredondar aqui 40 e 80, certo? Agora, nesse 40 aqui, a gente vai também colocar o nome aqui, ó. Dia 1, diâmetro 1, certo? Então tá aqui, ó, dia 1. Nessa cota de 80, que seria o diâmetro da polia 2, a gente vai colocar aqui, ó, dia 2. Beleza? Então, a gente já tem aqui os diâmetros, né, das nossas polias e a espessura da correia. Agora, a gente vai travar aqui o comprimento da correia. Então, a gente vem aqui em dimensão inteligente, comprimento do caminho, e eu vou selecionar essa parte externa aqui, tá? Da minha correia. Então eu vou vir aqui e vou dar o OK. Automaticamente, para mim, ele colocou aqui, ó, o comprimento em 496, tá? Então aqui, ó, no nome da cota, a gente vai colocar comp, certo? Vamos arredondar aqui para 500 milímetros, certo? Nessa parte aqui, muita gente considera no comprimento aqui da correia não o diâmetro externo dela, mas sim o diâmetro primitivo. E realmente, se a gente for para analisar, o correto seria o diâmetro primitivo. Porque quando eu tenho aqui essa espessura da correia, eu acabo variando um pouco. Mas essa variação é bem pequena, tá? E como a gente sempre deixa esticamento nesse tipo de transmissão, considera aqui o diâmetro externo, tá? Ou melhor dizendo, o comprimento externo da correia. Então eu tenho aqui as minhas 4 cotas, tá? Já estão aqui devidamente designadas, certo? Agora a gente vem aqui no recurso extrusão. Vamos extrudar aqui com 15 milímetros no plano médio, certo? Então eu tenho aqui. Se eu clicar 2 vezes aqui, vai aparecer para mim aqui, ó, essa cota de 15 que foi o que eu coloquei. O nome dela é D1, aqui no ressalto extrusão 1. Então, isso aqui, na verdade, eu vou colocar larg, de largura, beleza? Então, a princípio, tá modelada aqui a minha correia. Falta ainda, claro, a parte aqui onde eu tenho a designação dela, certo? E também a parte dos dentes. Porém, vamos salvar isso aqui em alguma pasta para a gente não perder o nosso trabalho, tá? Então, você salva aí numa pasta da sua preferência com o nome que você preferir também. Certo? Então, uma vez estando salvo aqui, o que a gente vai fazer aqui? Para a gente conseguir trabalhar aqui de maneira mais profunda nessa parte aqui da tabela de projetos, vamos desenhar também os dentes da correia. Eu, particularmente, eu não utilizo isso nos projetos, tá?
Isso consome muito recurso do computador, às vezes acaba demorando para carregar a montagem e não influencia em nada. O que a gente precisa no projeto é uma correia modelada, do tamanho correto e com as configurações aqui da maneira que é necessário para aparecer na minha lista de materiais. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui a princípio? Vamos modelar com os dentes apenas para um efeito visual. Beleza? Então, vamos clicar aqui nessa face, certo? E vamos criar aqui um esboço, certo? E vamos fazer aqui um desenho mais ou menos do perfil do dente, tá? É claro que esse perfil do dente, ele não vai ser exatamente o que está aqui. Isso aqui é apenas uma parte visual, certo? Então, vamos colocar aqui essas duas linhas aqui paralelas, perpendicular com essa parte aqui, certo? E vamos desenhar aqui o que seria o nosso dentinho da correia. Beleza? Agora que uma coisa muito importante é o seguinte, o final desse dentinho da correia, a gente não vai deixar ele coincidente aqui com essa linha. Ele vai ficar um pouquinho aqui para cima, beleza? Então a gente vai colocar uma linha aqui. Vamos deixar ele aqui 1 milímetro vindo aqui para cima, certo? Agora, sobre o tamanho do dente, vamos considerar sempre um pouco menor do que o tamanho do perfil da correia. Mas isso a gente vai colocar certinho lá na tabela. Vamos supor que a gente está desenhando aqui agora uma correia 5M. Então vamos colocar o tamanho do dente aqui com 3,5, tá? No caso aqui seria o raio de 3,5. Então 3,5 dividido por 2. Esse aqui seria o tamanhozinho do dente, certo? Vamos deixar ele aqui 0,5. Ok? E vamos travar a posição dele aqui. Então aqui estaria um dentinho, certo? Então agora a gente vai deixar aqui alguns nomes, assim como a gente fez com as outras cotas, tá? Isso aqui seria o de dente, seria o diâmetro do dente, tá? Esses nomes aqui, se você quiser seguir exatamente como eu estou fazendo aqui, vai ser mais fácil na hora de você automatizar com a tabela do Excel. Mas o nome aqui é de acordo com o que você preferir. Então aqui, ó, de dente é 1,75. Essas outras medidas aqui é padrão, tá? Agora a gente vai fazer um recurso de extrusão até a superfície e até essa superfície aqui. Isso aqui não muda, tá? Então, independente da largura da correia, vai ser sempre o comprimento total da superfície. Então, eu tenho aqui apenas um dente. Agora, o que eu preciso fazer aqui é fazer esse recurso aqui do dente, ele seguir aqui esse perfil que eu tenho aqui na minha correia, certo? Para isso, a gente vai criar aqui uma curva, tá? Essa curva eu tenho que criar antes desse recurso aqui. Então a gente vai segurar aqui, ó, com o mouse e vai deixar a peça aqui em supressão, tá? Então eu clicando aqui, ó, eu vou criar um novo esboço, certo? Eu vou selecionando aqui todas essas minhas linhas internas e vou converter em entidade. Vou sair do esboço, ela já está selecionada automaticamente. Eu venho aqui em recursos, curvas, curva composta. Já pegou aqui quais entidades eu vou unir no esboço 3. E está feita aqui a minha curva composta. Agora eu volto aqui, beleza? Agora eu vou usar o que? A gente vai usar aqui o padrão linear, certo? Porém, é o padrão linear acionado por curva, tá? Seria essa quarta opção aqui. Padrão linear acionado por curva. Qual que é a direção que eu vou seguir? Vou vir aqui na árvore de projeto, essa curva aqui. Essa é a minha direção, certo? Qual recurso eu vou usar? Eu vou usar esse recurso aqui. Então eu vou clicar aqui, beleza? Porém, o que eu vou fazer aqui não é especificar o número de instâncias, e sim
eu vou colocar um preenchimento, tá? Então eu coloco aqui, ó, espaçamento igual. Vamos colocar um número aqui até começar a ser um pouco mais coerente a visualização dos dentes, tá? Então a gente vai aumentando aqui, ó, tá? Então tá ficando um pouco mais perto um do outro. E esse número de dentes aqui, a gente também já vai deixar especificado lá na tabela do Excel, tá? Então vamos supor que tenha 70 dentes. Você pode ver aqui, ó, que aqui tá belezinha, tá certinho a posição dos dentes. Mas quando chega na curva aqui, fica tudo zoado, tá? Então a gente tem que pegar uma opção onde eu vou deixar isso aqui tangente à curva. Então vamos testar essas opções aqui, ó. Se eu deixar tangente à curva, ele fica certinho. Tá vendo, ó? Tangente à curva, ele seguiu aqui, tangenciando a nossa curva. Então com isso, vamos dar o OK. Então, ó, tá feito aqui os meus dentes. É óbvio que não está coerente o número de dentes, tá? Por enquanto, a gente vai deixar assim, certo? Agora, clicando duas vezes aqui em padrão curvo, você virando aqui, ó, você vai ver aqui essa cota de 70, tá? O que é essa cota de 70? É o número de dentes que eu tenho aqui. Então, eu também tenho que renomear aqui no valor primário, que é o nome da cota. Eu vou colocar aqui N dente, que é o número de dentes, certo? Beleza? Então tá certo aqui. OK. Então a gente vai salvar. É a partir de agora que a gente vai começar a trabalhar com a tabela de projetos. É claro que está faltando aqui a designação da correia, até para facilitar a visualização no projeto mecânico. Porém, vai ser a última coisa que a gente vai fazer isso aqui, tá? Até porque a designação da correia, ela vai depender do padrão 5M. Por exemplo, o comprimento da correia e também da largura da correia. E esse nome aqui, para aparecer escrito aqui, quem vai gerar para a gente é a fórmula lá do Excel. Beleza? Então, a princípio, nisso aqui, a gente já vai começar a trabalhar. Tá? Então, se você fez tudo certinho, você vai conseguir agora gerar a sua tabela de projetos. Tá? Então, salvando aqui mais uma vez, você vai vir aqui em Inserir Tabelas, tabela de projeto do Excel. Você vai clicar aqui, criar automaticamente e vai dar um OK. Ele vai estar mostrando aqui tudo o que eu tenho aqui designado para colocar na minha tabela, tá? Por exemplo, aqui, ó, espessura do dente, os diâmetros, comprimento, tenho aqui esse D1, tá? De dente e diversas outras medidas. Então a gente vai colocar todas, tá? Vamos selecionar tudo isso aqui e dar o OK. Certo? Feito isso, você vai ver aqui, ó, que já abriu aqui no nosso Excel o valor pré-determinado e aqui o nome das cotas, tá? Por exemplo, aqui, ó, o comprimento, se eu mudar aqui para 600 e clicar aqui fora, ele já mudou, tá vendo? E já deu um probleminha aqui. O probleminha aconteceu porque aquela parte fixa que a gente deixou não poderia estar daquele jeito ali, tá? Então a gente já vai editar aqui já, ó. Em que posição que eu vou deixar isso aqui? Vou colocar aqui um ponto. Vamos colocar uma medida qualquer aqui. É importante você notar, tem bastante tempo que eu criei essa correia, tá? Então, é difícil, por mais que você faça uma coisa que você já tem conhecimento, que você vai acertar ali 100% do início ao fim. Então, essas pequenas correções, a gente vai estar fazendo junto aqui também, beleza? Então, como eu havia dito, você já mudou o tamanho dela. Então, se eu vir aqui, ó, tabelas, tabela de projeto, editar tabela, eu consigo mudar inclusive os diâmetros. Eu vou colocar aqui tudo 80, 80, tá? Então, é igual aqui. Porém, essa tabela ela não está intuitiva. Não adianta nada eu ter que inserir os valores manualmente, se mesmo assim eu vou estar precisando do catálogo. Então, você vai estar tendo até mais trabalho de você estar tendo que editar uma tabela do que simplesmente
aquela opção que eu mostrei no início do vídeo. Então é agora que a gente vai para o Excel, onde eu vou estar mostrando quais são as fórmulas e os dados que você precisa. Essa tabela eu vou deixar ela disponível para download, tá? Aqui na descrição e também pinado no primeiro comentário, para você apenas pegar esses dados e colar aqui, e a gente vai apenas mudar o layout disso daqui, tá? E fazer aparecer automaticamente as opções para a gente. Então agora a gente vai lá para o Excel. E só um detalhezinho antes da gente ir lá para o Excel, na verdade aqui no desenho do dente, tá? Essa medida aqui, a gente vai fazer uma pequena alteração, tá? A gente vai criar uma linha, um ponto aqui, ó, tangente, e a gente vai cotar daqui até aqui, tá? Podemos manter aqui 2, porém aqui no nome, vai colocar ESP-D, seria a espessura do dente, beleza? Somente essa pequena alteração aí, para a gente partir lá para a planilha do Excel. Então vamos lá para a planilha, para a gente ver como que funciona e como que a gente vai fazer isso aqui, tá? Então essa daqui é a tabela do Excel que vai estar disponível para download. O que que é importante a gente saber usar aqui? Vai ser essa parte da tabela aqui, tá? Toda essa parte de baixo aqui, aqui são os comprimentos das correias de acordo com o perfil 3, 5 ou 8M, tá? E tem aqui diversas fórmulas do Excel que eu acho que não é interessante a gente entrar nesse assunto agora, porque o foco é de fato o modelamento do SolidWorks. Isso aqui é puramente fórmulas do Excel, tá? Fórmulas aqui que vão calcular, por exemplo, o raio do dente, espessura da correia, o diâmetro das polias, de acordo com o perfil e o número de dentes que eu estiver selecionando. Inclusive, quais são as larguras para cada tipo de correia, tá? Então isso aqui você apenas vai precisar copiar, tá bom? Então o que você vai editar de fato são esses campos aqui, tá? Esses outros aqui são valores que vão mudar automaticamente. E aqui, ó, já vai estar aparecendo aqui o nome da nossa correia, beleza? Então você vai precisar copiar isso aqui da forma que eu vou te mostrar lá para a tabela de projetos, tá? Então vamos salvar aqui e vamos abrir a tabela de projetos lá do SolidWorks. Então a gente vai abrir aqui, ó, botão direito, porém vamos abrir em uma nova janela. Nós temos aqui todas as informações que a gente precisa, beleza? O que que vai ser feito agora? Vamos lá naquela tabela que vai estar disponível para download e vamos copiar e colar os dados aqui. Então pegando aqui, ó, a partir da linha 7, a gente vai copiar tudo, tá? Até aqui embaixo. Vamos dar aqui um Ctrl C. A gente vai aqui. Vem aqui. Ctrl V, tá? Então, ó, já está aparecendo aqui para mim tudo que eu preciso. E o que que a gente vai fazer agora aqui, tá? Essa linha aqui, esses dados é o que está linkado diretamente com o SolidWorks. Então a gente vai apenas substituir esses dados aqui, certo? Por exemplo, aqui, ó, nesse ESP, a gente vai vir aqui, ó. Então o que que a gente vai fazer aqui, ó? Nessa primeira aqui, espessura, a gente vai pegar aqui, ó, ESP-C, tá? Então essa linha é igual a essa linha aqui. Seria a espessura da correia. Vamos dar o OK. O diâmetro 1 é igual a diâmetro da polia 1. Vamos dar o OK. Esse aqui 2 é igual ao diâmetro da polia 2. OK. Esse comprimento da correia é igual ao comprimento da correia aqui, tá? Vamos dar o OK também. A largura da correia é igual à largura da correia aqui. Vamos dar o OK. Esse diâmetro 1 a gente não precisa usar. Esse aqui, ó, de dente. Esse de dente a gente vai colocar aqui, que é o diâmetro do dente. Então é igual a esse aqui, RDEM, tá? Esse aqui a gente não muda. Esse aqui, ESP-D, é igual a esse ESP-D aqui, OK? E NDENT é o número de dentes. Então isso aqui é igual a esse NDEM aqui, OK? Tá? Aí só um detalhe para isso aqui funcionar certinho. A gente vai precisar definir alguns nomes aqui para determinados locais da planilha, tá? Então você vai seguir junto comigo aqui, ó. Você notar aqui, ó, nos comprimentos temos aqui CMX, CMY, CMZ.
o que você vai fazer? Aqui no CMX, você vai selecionar aqui os dados do primeiro até o final, tá? E aqui, ó, você vai colocar aqui CMX, ok? Vai fazer o mesmo aqui no CMY, CMY e o mesmo aqui no CMZ, tá? CMZ. E aqui embaixo também, a gente vai mudar aqui, ó, nesse LMX, LMY e LMZ. Vai selecionar esses três aqui. LMX, tá? Aqui. LMY e aqui LMZ, ok? Agora, você vai notar que a depender do tamanho aqui da correia, eu consigo aqui, ó, pegar as larguras. Por exemplo, 3M, largura de 6, 9 e 15, tá? Se eu mudar aqui para 5M, as larguras são 9, 15 e 25. Se eu mudar para 8M, as larguras já são 20, 30 e 50, tá? E o mesmo no comprimento da correia aqui, ó. Eu tenho no 5M, comprimento até 1595. Se eu passar aqui para 8M, o comprimento já vai lá para 4400, tá? Então isso aqui é apenas uma fórmula do Excel que você precisa editar aí, porque você está copiando os dados de uma planilha na outra, tá? Por exemplo, se você for lá na planilha que está disponível para download, você vira aqui, ó, em fórmulas, gerenciar nomes, você vai ver que tem aqui os nomes, ó, CMX, CMY, CMZ, LMX, Y e Z, tá? Então é apenas definir esses nomes aí. Então, feito isso, assim que você alterar aqui, ó, pode notar que vai mudar automaticamente aqui, ó. Por exemplo, largura da correia 25, vamos passar para 15. Tá vendo? Você alterou tudo aqui, conforme você precisa. E o comprimento da correia, vamos colocar aqui 700. Vamos colocar 30 dentes em um e 45 dentes no outro, tá? Então, automaticamente já veio também aqui o número de dentes. Então, isso é o que você precisa editar, tá? Então, isso aqui, ó, você pode vir aqui e deixar oculto, não excluir, tá? Apenas deixar oculto, tá? Você vai dar o OK aqui e vamos fechar. E automaticamente a correia ela vai alterar aqui, tá? Aí só um pequeno detalhe para você alterar também aí. Aqui no recurso de padrão curvo, a gente tinha deixado aqui um detalhe, você deixar aqui, ó, aplicar, tava transformar na curva. Além de tangente à curva, aplicar offset à curva, tá? Apenas esse detalhezinho aí, tá? E vai estar feita aqui a sua correia. Então vamos editar novamente para testar. Vamos vir aqui, ó, editar tabela. Vamos editar dentro do próprio SolidWorks aqui, tá? Então agora eu quero uma correia 8M, uma largura de 50, tá? Eu quero um comprimento de 1280, uma polia de 50 de um lado e uma polia de 70 do outro, tá? Vamos clicar OK aqui. Tá criada aqui a minha correia, tá? De acordo com o tamanho que eu preciso. Então basta agora a gente colocar o nome dela aqui. E eu vou mostrar como é que coloca o nome dela aqui. Mas cara, já vale o like nesse vídeo aqui, hein? Se você não deu o like, já deixa o like agora para você não esquecer. E já se inscreve no canal, porque essa dica aqui você não aprende em lugar nenhum a não ser aqui, tá? Olha só que macete maravilhoso, cara. Para fazer o nome, você vai vir aqui, ó, em propriedades do arquivo, propriedades de configuração, você vai escrever isso aqui, ó, designação correia, beleza? Caso não tenha nada aqui, você vai escrever aqui, ó, designação, certo? E vai escrever correia, tá? Fechou? Agora você vai vir aqui, ó, fechar normal A, esboço, esboço. Aqui na hora de você escrever, você vai vir aqui, ó, propriedades do arquivo, documento atual, qual que é a propriedade? Já apareceu aqui para mim, ó, designação. OK, tá? Um detalhe importante é que tem correias que são até com 9 milímetros de largura, tá?
Então a gente não vai deixar essa altura do texto maior do que 9, tá? Vamos deixar aqui com 8, apenas para a gente ter uma noção. E vamos editar aqui o tamanho dele, ó. Usar a fonte do documento? Não. Então eu estou com a fonte de 13, vamos colocar a fonte aqui de 25. Beleza? Ó, fonte de 25. Beleza. Certo? Então tá aí, ó. Correia. Agora a gente pode até mesmo alterar essa fonte aqui, tá? Vamos colocar uma fonte que ela é um pouco melhor aí, para a gente ler. Como essa aqui, por exemplo, ó. Eu coloquei aqui essa Adobe Gothic aqui. Tá feito aqui. Vamos dar o OK. Agora no recurso a gente vai extrudar aqui 1/10, tá? Só para aparecer mesmo aqui, tá bom? E vamos deixar aqui esse nome aqui numa cor diferente. Vamos deixar aqui em amarelo, por exemplo, tá? Mas, Emanuel, você deixou apenas como correia. Como que eu vou deixar esse nome automático agora? A gente vai vir de novo aqui na tabela de projetos, botão direito, editar em nova janela. E já apareceu para mim aqui ó, o parâmetro que eu adicionei, tá vendo aqui, ó? O parâmetro designação. Vamos dar o OK. Você deixou as linhas ocultas aqui, certo? Basta você vir aqui, ó, e começar a puxar aqui para baixo, ó. Beleza? Já apareceu tudo aqui de novo. E olha aqui, ó, a configuração, designação. Basta eu pegar isso aqui, ó, igual a essa daqui. Tá vendo? Já apareceu o nome aqui para mim. A gente vai dar o OK. Vamos ocultar tudo de novo isso aqui. Salvar e fechar. E já apareceu automaticamente aqui para mim o nome. Caso não apareça automaticamente, basta você vir aqui, ó, uma vez e editar o esboço, tá? Clicar 2 vezes aqui, ó, só para ele atualizar, beleza? Então, ó, correia HTD 1280 8M com largura de 50, tá? Então, vamos editar mais uma vez aqui rapidinho só para a gente testar. Vamos editar aqui, certo? Vamos colocar uma correia 5M, uma largura de 9, tá? Um comprimento da correia de 580, com 2 polias de 45. Você pode notar que teve um pequeno problema aqui por conta do tamanho do texto, tá? Então, esse tipo de coisa você acaba acertando manualmente aí, tá? Vamos colocar um texto um pouquinho menor aqui, certo? E a gente posiciona ele aqui aonde a gente quer que ele fique, tá? Então, tá feito aí. Então, automaticamente você está criando uma correia, certo? Apenas colocando alguns parâmetros ali na tabela do Excel e a designação dela aparecendo perfeitamente aqui para você. Então, esse é o vídeo que eu queria trazer para você. Esse é um comando que é um pouco mais avançado, tá? Por estar trabalhando com fórmulas do Excel e do SolidWorks. Então eu procurei trazer isso aqui de maneira mais simples e clara possível. Qualquer dúvida que você tiver, caso você não esteja conseguindo, você pode deixar aqui no comentário, certo? E uma coisa, sobre os 2 cursos que eu tenho hoje no canal, o curso Elementos de Máquinas 1 Engrenagens, ele é um curso completo onde falamos sobre os elementos de máquinas, sobre as engrenagens, tá? Onde tratamos ali sobre engrenagens cilíndricas de dentes retos, dentes helicoidais, engrenagens cônicas de dentes retos e também transmissão por coroa e rosca sem fim. Esse curso ele engloba toda a parte de engrenagens, tanto a parte de cálculo como também a parte teórica, como o processo de fabricação e os materiais para a fabricação, por exemplo, tá? Então aqui na descrição também vai estar o link para você preencher um formulário para você baixar o e-book deste curso, tá? E você adquirindo esse curso vai estar disponível para download lá como cortesia o arquivo pronto dessa correia dentada aqui, tá? No formato SolidWorks 2022. Então essa é uma opção também caso você queira adquirir essa correia pronta. Ou você pode seguir o passo a passo aqui comigo e conseguir criar essa correia. Beleza, projetista? Então, esse é o vídeo que eu queria trazer hoje para você. E lembrando mais uma vez, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Deixa o seu like no vídeo porque ele é muito importante para a divulgação do conteúdo. Beleza, projetista? Até a próxima!